Paz e graça, amados. Eu quero saudar a amada igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma bênção estarmos na presença de Deus. Estamos aqui hoje reunidos para celebrarmos mais um culto de Santa Ceia, hoje, primeiro domingo do mês de setembro. Para darmos início a este culto, eu quero convidar a banda pentecostal para nos trazer hinos de louvor, pois a palavra de Deus diz: entrai na presença do Senhor, cantando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E vamos adorar ao nosso Deus com a banda pentecostal.
Vamos orar e convidarmos a presença de nosso Deus. Nós elevamos nossos olhos ao monte, porque o nosso socorro vem daqui, Senhor. Nós te rendemos Pai, te damos graças, graças em nome de Jesus. Louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome que está acima de todo nome. Obrigado, ó Pai, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu esta oportunidade e privilégio de entrar no trono da tua graça em oração. A tua palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vou vos aliviar. Ao nos aproximar de ti, nosso Deus, nesta manhã, queremos reconhecer as nossas incapacidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos problemas e nos colocamos diante de ti, Senhor. Possa nos aliviar em nome de Jesus. Opera, Pai, neste culto. Opera, Senhor, maravilhosamente. E que cada, Senhor, elemento do culto possa se transmitir em uma bênção para as nossas vidas. Abençoa o teu povo. Comanda, Senhor, e conduz o teu povo no caminho da salvação, no caminho da verdade, no caminho da vitória. Tudo isso oramos na esperança de ver resultados acontecer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado pela adoração. É uma bênção, amados, estarmos na presença de Deus. E hoje vamos ouvir a palavra de Deus na voz do nosso amado pastor Custódio Itivan, que já eu quero convidar para ocupar o púlpito e alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus. Amém. Amado pastor. Eu saúdo os amados em nome de Jesus. Nós queremos dar graças a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos hoje, domingo, um domingo especial, o domingo da Santa Ceia, domingo que Deus preparou para o seu povo para a adoração. Nesta condição que nós nos encontramos, Deus criou condições para que não falte a palavra para o seu povo. E nós estamos aqui para sermos abençoados pela palavra de Deus. Seja saudado aí em casa, sinta-se abençoado, juntamente com a sua família. Deus guarde, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ler a palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Escutemos. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esta é a palavra do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, a esta hora, e pedimos a Tua presença. Queremos ser abençoados pela Tua palavra. Ilumine o Senhor, faça descer o Teu Espírito Santo para que nos toque e nos dirija. E queremos ser cheios, ó Pai, do poder que vem lá do alto. E queremos entender a mensagem celestial para que possamos ter vida. Porque toda palavra que vem de Ti traz vida e traz vitória. Abençoe nosso Rei, nos guarde em tudo. Sê com cada um nosso Rei nesta manhã. Nós oramos e nós agradecemos. Agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o nosso tema hoje é: Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. O tema da semana é: Deus tem um bom plano para conosco. Deus tem um bom plano para conosco. Mas o subtema escolhido hoje é:
Deus vai mudar a tua história. Meus amados, aqui onde nós lemos o livro de Jeremias, este Jeremias é um dos chamados profetas maiores, descendente de uma família de sacerdotes. Ele começou a anunciar as mensagens de Deus no ano 627 a.C. e veio a morrer por volta dos anos 580 a.C. É o que a história nos conta. Ele profetizara sobre a terrível desgraça que iria cair sobre Israel por causa dos seus pecados. Mas o povo nem sequer entendia sobre o assunto. E isso lhe causava dor, porque ele via aquilo que ia acontecer com o povo, mas eles não entendiam. Então ele se irritava com isso, ele ficava com uma dor, ele ficava angustiado, porque ele via o fim deste povo, mas eles não ligavam. Eles sabiam o que ia acontecer, ele sabia o que ia lhes acontecer, mas eles não ligavam. Por isso, por causa da dor que ele sentia pelo povo, até chorava. E é por isso que ele é tratado por profeta chorão. Cerca de 600 anos antes de Cristo, o profeta Jeremias fica sabendo que alguns falsos profetas na Babilônia enganavam os exilados que lá viviam, com uma mensagem de muita esperança para dizer, olha, vocês brevemente hão de retornar a Jerusalém. Era uma mensagem falsa. E por isso, Jeremias, ele falou, mostrando que isso não se trata de uma verdade. Sabia que este rápido retorno não ocorreria, pois o Senhor já lhe havia mostrado os 70 anos, e que passariam esses 70 anos. Ele já sabia. Então, até que Deus iniciasse o processo da volta do seu povo à terra de onde haviam sido levados à escravidão por este rei Nabucodonosor. Em resposta a este perturbador evento, Jeremias escreve cartas aos anciãos, aos sacerdotes e demais, para os exortar, para se prepararem para ficar um longo tempo, e não um curto tempo que os profetas falsos estavam a falar ao povo. Jeremias não se calava, ele exortava. Ele mandou dizer, olha, preparem-se, se for, façam filhos, olha, façam casas, porque onde ficaram muito tempo, são 70 anos que vocês vão viver aí. E orem por essa cidade, a prosperidade dessa cidade, o sucesso dessa cidade será o vosso sucesso. Orem, tenham filhos, façam casas nesse lugar. Então, ele estava a preparar este povo, e não a história que os profetinhos andavam a dizer. Afinal, o que estava a acontecer aqui? O que este povo fazia? Por que até foi vítima deste exílio? Olha, grande parte do que o Senhor disse a Jeremias tem a ver com o comportamento do povo em relação ao seu Deus. Este povo vivia no pecado, e isto não era agradável. E Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, ele descreve os pecados que eram cometidos pelo povo. Eles não apenas rejeitavam a Deus, mas a sua parte espiritual estava oca. Eles não tinham nada a ver com nenhuma palavra vinda de Deus. Há uma coisa que Satanás faz. Quando ele nos tira da presença de Deus, começa a inventar muita coisa. E aí a parte espiritual fica morta. E Deus, e a palavra de Deus não entra. É por isso que toda pessoa que está fora da comunhão com Deus, quando ouve a palavra de Deus, nunca lhe é agradável, porque a parte espiritual está oca. E então, meus amados, tudo quanto vinha de Deus para este povo de Israel, este povo não seguia, este povo não atendia. E logo é preciso entender o seguinte, que quando há pecado, o pecado atrai a maldição de Deus. E este povo não era abençoado. O povo de Israel não era abençoado. O livro de Jeremias, capítulo 3, contém promessas vindas do Senhor, de que o Senhor, o nosso Deus, receberia de volta Israel. Senhor receberia de volta a Israel. Mas aqui havia uma condição que Deus colocava.
receberia de volta caso se Israel e Judá se arrependessem. Amados, uma coisa é preciso que nós entendamos. Deus recebe a qualquer pessoa, mas é importante que cada pessoa se arrependa. Porque o arrependimento, meus amados, convida a presença de Deus. Deus nunca volta para nós enquanto nós não nos arrependermos. Quando Israel retornar, se eles se humilharem e forem fiéis às palavras vindas de Deus, ou forem fiéis também às palavras do seu compromisso, o Senhor promete uma coisa: eu vou vos curar. Eu vou repetir: se Israel retornar e se humilhar e ainda for fiel à sua palavra, Deus promete uma coisa: eu vou te curar, ó Israel. O resumo de tudo isto é o seguinte: o povo de Israel vivia cometendo o pecado, e o pecado atrai a ira de Deus. O povo de Israel, porque olha, não há bênção enquanto vivemos no pecado. Eu quero repetir uma coisa, meus amados, eu tenho falado várias vezes: o nosso país não é abençoado. O nosso país não é um país abençoado. Sabe por quê? Porque o país vive no pecado. Quando o pecado é aplaudido, o pecado atrai a maldição. E todos os males vêm para a nação. Está a ver? Uma semana há de ver que alguém acatanou um outro semelhante. Outra semana, acidente de viação. Outra semana, incesto. O pai cometeu incesto com a própria filha. Há de ver que outra semana, olha, houve um assalto. Outra semana, nunca temos momentos de alegria, de paz. E sabe por que há a multiplicação da maldição? Quando abunda o pecado, aí o pecado atrai a maldição. Meus amados, há uma coisa que é necessário que seja feita. O arrependimento é uma grande cura para uma ferida que se chama pecado. Quando uma pessoa se arrepende, fica curada. O arrependimento, meus amados, atrai a presença de Deus. O segundo assunto que queremos falar aqui é que Israel recebe promessas e profecias falsas. Israel começa a receber promessas e profecias falsas. Olha, como eu venho falando, o pecado atrai a maldição. E aí há um preço. O Israel pagou o preço por abandonar a Deus. As coisas tornaram-se muito azedas para o povo de Israel. E assim o inimigo aproveitou-se de Israel, deu-lhe promessas falsas, porque Israel tinha saído da presença de Deus. E é o que está atrapalhando nestes últimos dias. Muita gente fica atrapalhada nestes últimos dias. Quando nós abandonamos Deus, aparecem pregadores da palavra, pregadores falsos da palavra de Deus. E quando é um falso pregador da palavra, começa a falar de promessas que não têm nada a ver com aquilo que é a verdadeira promessa de Deus. Então, o que acontece aqui? Muitos deixam de andar no caminho reto, aguardam pelas visões, aguardam pelas revelações e sonhos de pessoas. Alguns são revelados, muita coisa que até é ridícula. Há muita profecia agora. Até disse que, cuidado, não tome a vacina de coronavírus, porque essa vacina é o símbolo da besta. Eu quero falar agora, quero te dar uma palavra de promessa. Tome a vacina contra a Covid-19. Não tem nada a ver com o símbolo da besta. Não tem. Se quiser ler, vá à Bíblia, vai ler e vai ver como é que é o símbolo da besta. A Bíblia é verdadeira, é clara. Então tome a vacina, por favor. Não tenha problema nenhum. Estamos a falar, é a palavra de Deus. Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que esses que estão agora a falar da vacina não profetizaram há longos anos e a falar que viria uma vacina para nós vivermos acautelados? Por que falam agora? Então esta profecia, porque, amado, o que é a profecia? É a revelação
das coisas que vão acontecer no futuro. É a revelação das coisas que Deus tem preparado para o futuro. Mas as coisas que Deus preparou para o povo, para o seu povo no futuro, estão na Bíblia, já escritas. Então, quando aparece alguma coisa agora, é preciso ter muito cuidado. Tome a vacina contra a Covid-19. Então, Deus, quando adverte sobre um perigo, entenda isto, é preciso ter cuidado. Quando adverte sobre um perigo, Ele mostra o escape. Há de vir uma praga, mas a saída é esta. Então, quando nós entramos naquilo que a palavra de Deus diz, até podemos evitar que essa praga venha. Mas o que acontece é que agora, olha, toda a gente fala de muita coisa, diz muita coisa, mas não mostra a saída. E essa profecia a gente diz, não vem de Deus. Então, meus amados, é um momento difícil como este que o povo de Israel passou. Então, neste momento, o momento que o povo de Israel passou, no cativeiro, tendo vivido numa situação difícil, olha, recebeu essas promessas falsas, essas revelações falsas. Então, num momento difícil como este, é normal também nós termos revelações falsas. Mas eu quero dizer uma coisa agora. Mantenha-se na palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus. Mantenha-se confiante na palavra de Deus. Porque uma coisa que a palavra de Deus tem, ela é verdadeira e ela é fiel. Se você se mantém na palavra de Deus, tenha certeza que toda ela, a Bíblia nos fala que Ele zela pela sua palavra para o seu cumprimento. Não há nenhum ponto, nem tile, que não se vá cumprir na palavra de Deus. Meu amado, deixe de ouvir algumas palavrinhas, espere somente na palavra de Deus. Ela é verdadeira e ela é fiel. Olha, está em guerra. Eu entendo sim. Todos estamos em guerra. Estamos numa situação difícil. Olha, dia após dia, há falta de sossego. As coisas são difíceis, sim. Os males se multiplicam, sim. Olha, mas continue aguardando, de acordo com a recomendação da palavra de Deus. Mantenha-se aí, não mude não. Fique na palavra de Deus. Fique na palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e é fiel. Deus é Deus que não muda. Não se esqueça do nosso tema. O nosso Deus quer mudar a tua história. O nosso Deus quer mudar a tua história. O nosso Deus quer mudar a nossa história. Veja, é o assunto que nós queremos falar agora. Deus vai mudar a tua história. Tu não vais continuar assim. Veja, quando a gente lê a Bíblia, aí o versículo 10 onde nós lemos, diz, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Está a ver? Deus falou, e Ele falou dos 70 anos. Ele não disse que poderia mudar. A sentença já estava colocada lá. 70 anos, fiquem 70 anos. É por isso que diz, olha, construam casas, tenham filhos aí, até orem pela cidade, porque se a cidade for abençoada, vocês também serão abençoados. É muito importante isso. É a palavra vinda de Deus. Agora, apareceram palavrinhas. Depois veja aqui, no versículo 11 diz, eu bem sei os planos que eu tenho convosco, diz o nosso Senhor, planos de paz e não de mal, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro que desejam, um futuro que vocês esperam. Então veja, Deus promete mudar a história. Como quem diz, nós não vamos continuar assim como estamos, no cativeiro, assim como nós vivemos. Ora em casa, não pode sair, ora em casa, fechado, não pode ir adorar a Deus, não pode ter alegria, não pode ter comunhão com os outros. Deus vai mudar a história. Nós estamos a falar da palavra de Deus que é verdadeira e fiel. Meus amados, Deus vai mudar a história. As coisas não vão continuar assim, não. Escute, meu amado, Deus vai mudar a história. As coisas são terríveis, são difíceis. Olha, há morte aqui, choro ali, choro acolá. Deus vai mudar a história. O Senhor revela que daria liberdade passados 70 anos. Ele revela a liberdade dos exilados depois de 70 anos. Mas, veja, depois de 70 anos há uma palavra que vem no versículo 12 e o versículo 13. Diz o seguinte,
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Veja, aonde me invocar, eu he de ouvir. A grande alegria, meu amado, é quando você fala com Deus, e Deus pode ouvir a palavra que sai da sua boca. Há de me invocar, e eu vou ouvir. E o versículo 3 diz: buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aonde me buscar, aonde me achar, quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus está a prometer mudar a história. Porque o que acontece agora? Quando nós oramos, até parece que Deus não está a ouvir a nossa oração. Até parece que a nossa oração não chega, não alcança o teto. Mas escuta uma coisa, Deus promete mudar a história. Aleluia. Estes 2 versículos são bem conhecidos, mas muito bem conhecidos. Mas o versículo que tanto tem agradado a todos é o versículo 13. Eis que diz: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aonde me buscar, aonde me achar, se me buscar de tudo. O contexto, obviamente, continua sendo incentivo que o Senhor deu aos exilados de Israel na Babilônia. Apesar de tudo o que fizeram, das várias vezes que se rebelaram contra o seu Deus, apesar de todo o sofrimento que ainda teriam que passar em uma terra estranha, o Senhor informa que tempos melhores hão de vir. Olha, eles se rebelaram, fizeram coisas não agradáveis diante de Deus, mas Deus diz: tempos bons hão de vir. Esse sofrimento vai passar. Essa desgraça vai passar. Meus amados, uma coisa que me alegra na palavra de Deus e que me agrada tanto é que a vida da fé torna o crente uma pessoa cheia de esperança. Aleluia. Torna uma pessoa sempre cheia de esperança. Pode haver tribulações, mas o crente sabe: está agora uma tempestade, mas há de vir a bonança, porque nós estamos com Deus. Por quê? Porque nós não andamos sozinhos, nós andamos com Deus. O que é que diz a sua palavra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Veja, meus amados, há uma promessa vinda de Deus de proteção para todo aquele que anda debaixo do esconderijo de Deus. Há uma promessa. Então, pode vir tempestade, pode vir tudo, podem vir epidemias, mas a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meus amados, Deus ainda fala: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, o fim que esperais. Eu quero dar esse fim que vocês esperam. Meus amados, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para ti. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus vai mudar a tua história. Tu não vais continuar assim. Meus amados, nós temos um Deus que em todo momento nos ama. Nós temos um Deus que nos escuta. Temos um Deus que em todo momento está atento ao seu povo. E é importante que este povo ande debaixo da sua graça. Por isso entenda, quando ele diz: aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nós estamos debaixo do alpendre da graça de Deus, nós estamos bem escondidos, meus amados. É muito importante que pegue a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia. A sua palavra nos fala aqui: a sua bondade não tem fim. Ele é Deus e Ele sempre é Deus e nunca muda. Veja, meus amados, há uma palavra que Deus foi dizendo ao longo da história, que diz o seguinte: não vos deixarei, não vos desampararei. Esta palavra, Deus falou com Abraão, Deus falou
com Josué, Deus falou com várias pessoas: não vos deixarei, não vos desampararei. Eu serei sempre convosco. Eu estarei ao vosso lado. Eu serei o vosso Deus. Eu serei a vossa luz. Eu serei a vossa fortaleza. Estejam seguros em mim. Confiem em mim. Andem comigo. É muito importante que nós atendamos a esta palavra. Entendamos e atendamos esta palavra. A palavra, quando diz não vos desampararei, são várias partes da Bíblia que nós encontramos essa palavra. Veja, quando Deus falou com Abraão, ele disse: estarei contigo. No livro de Gênesis capítulo 15, temos esta palavra: eu estarei contigo. Imagina a segurança de uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, aquela que diz: eu estarei contigo. Essa pessoa anda segura, porque olha, a grande segurança, meu amado, não é quando você tem pessoas armadas ao seu lado, é quando você tem Deus ao seu lado, é quando você tem Deus à sua frente, é quando tem Deus atrás de ti. À frente, atrás, ao lado está Deus. Você está debaixo de uma torre, é a torre forte, e todo justo se refugia nele e encontra abrigo. Quando ele diz: eu não te deixarei, meus amados, é uma palavra de promessa, é uma palavra de alegria. O livro de Isaías capítulo 43, versículo 2, há uma palavra também que Deus fala e diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja só, é a promessa de Deus. Quando passar pelas águas, tu não vais afundar, estás comigo. Quando passar pelo rio, tu não vais afundar, tu estás comigo. Quando passares pelo fogo, não te vais queimar, estás comigo. Nenhuma chama vai arder em ti. Então esteja seguro. Deus está dando segurança a todo aquele que vive debaixo do alpendre dele. Ele é o nosso Senhor. Então fique seguro. Tenha alegria por ter Deus. Nós temos alegria porque nós temos um Deus. Não é um Deus que fala, diz palavras e também passa a vida a ameaçar. O nosso Deus, ele diz: viva no meu quintal, viva de acordo com a minha palavra e você vai ser abençoado. E quando, meus amados, o nosso Deus dá-nos uma coisa muito boa. Diz: muda o teu estilo de vida, eu vou te abençoar. E de fato, quando você muda o estilo de vida, ele abençoa. Muda o estilo de vida, seja guiado pela minha palavra, não por outras palavras. Pela minha palavra, eu vou te guiar. Então, se tu estás numa situação de angústia, eleva os teus olhos para o monte. É de lá onde há de vir o teu socorro. O teu socorro só pode vir apenas do Altíssimo, de Deus, aquele que fez o céu e a terra, aquele que não dorme e não tosqueneja, o guarda de Israel. Esse é o seu Deus. Ele vai mudar a tua história. Entenda isto. Ele vai mudar a tua história. Outrora você sofreu, não sabia onde ir, não sabia o que fazer, mas Deus, eu te falo agora, nesta manhã, Deus vai mudar a tua história. Que Deus Todo-Poderoso te dê a vitória e te dê a graça e continue te abençoar. Meus amados, antes de nós conhecermos a Deus, tudo era difícil, não sabíamos o que fazer. Vinha angústia, não sabíamos onde ir. Vinha uma tempestade, não sabíamos onde ir. O suicídio é símbolo de alguém que lhe falta o socorro. Porque olha, o dono da vida diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Jesus que fala isso. Ele não disse: olha, no mundo vocês vão passar bem. Não, ele disse: no mundo é onde tem guerras, mas é onde tem vitória. O que é necessário é que estejam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Estejam em mim. Nada podem fazer sem mim. Então é muito importante que nós estejamos em Deus. É muito importante que pegue a mão do Senhor e ande com o Senhor. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai te guardar. Deus vai te dar alegria. Olha, não cantem um hino de desespero. É porque eu não tenho sorte. Porque a minha vida não corre bem. Porque as coisas não estão a correr bem. Diga o seguinte: eu tenho um Deus.
e em todo momento se prostra diante de Deus e diga: Senhor, muda a minha história. Eu, Senhor, não quero ser assim. Eu quero que a minha história mude, mas eu quero andar debaixo da tua graça. E há de ver, Deus, que é fiel à sua palavra, Ele de fato vai mudar a sua história. E Deus te guarde, Deus te abençoe grandemente e te ilumine e te dê vitória. E sinta sempre a presença de Deus na tua vida. Cante louvores, cante maravilhas ao teu Senhor. Porque a palavra de Deus diz: a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Ele é Deus que nos guarda, que nos abençoe. Em nome de Jesus. Meu amado, chegamos ao fim. É para orarmos juntos agora. Deus te ama e Deus em todo momento olha para ti. Deus tem um plano bom para a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós damos-te graça pelo teu grande amor. Obrigado, ó Pai, por nos dar uma palavra de alegria e de esperança. Porque numa situação de aperto, o Senhor é Deus. Numa situação de angústia, o Senhor é o nosso Deus. Numa situação de desespero, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nunca nos deixou e nunca nos amparou. E a tua palavra é sempre de promessa. Confie no meu nome. Ó Pai, nós estamos aqui, nosso Deus, e falamos diante de Ti. E nós confiamos em Ti, e nós olhamos para Ti. A nossa alegria é o Senhor. O Senhor é Deus que nos guarda, que nos ilumina. Em todo momento nos mostra o caminho de alegria. E quando nós tropeçamos, o Senhor mostra-nos até as causas do tropeço. O Senhor em todo momento nos pega pela mão. E o Senhor nos indica o caminho. E diz: desviem-se desses vossos maus caminhos e andem neste caminho. E nós sentimos essa alegria. Ó Pai, muito obrigado por nos falar e queremos sentir a Tua graça a cada dia, ó Pai. Senhor, mude a nossa história. Ó Pai, seja conosco, ó Pai. Guarde cada um. Aquele que estava angustiado nesta manhã, Senhor, que ouviu esta palavra, Senhor, estenda a mão e toque o coração dele e mude a história dele. Talvez outrora ele viveu em todo momento ofuscado, sem saber o que fazer, em todo momento com o coração quebrantado. Mas, Senhor, mude a história, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela alegria, pelo dom da fé. Muito obrigado, ó Pai, pela paz. Nós oramos e nós te agradecemos. Agora e para sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu amado, está aí em casa, ouviu a palavra do Senhor? Eu quero o convidar para orarmos juntos. Ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero convidar, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A sua vida vai mudar. Deus quer abençoar a tua vida. Antes, não sabia onde ir, mas está aqui a palavra hoje. Deus quer mudar a tua história. E a partir de hoje, a tua história, a história da tua vida vai mudar. Levanta a sua mão direita e coloca a sua mão esquerda no peito e queremos orar juntos. Porque a partir de hoje em diante, a tua vida vai mudar. Deus quer mudar a tua vida. Agora, ande confiante na palavra do Senhor e seja guiado pela palavra do Senhor. Passe a frequentar os cultos, passe a receber todo o ensino daqui que vai receber na casa de Deus. Vamos orar juntos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eis estas almas de mãos levantadas. Senhor, toque os seus corações e sintam a tua presença, ó Pai. Guarde, ó Pai, e sintam a tua graça fluir. Continua a abençoar de uma maneira especial nosso Rei. Todos aqueles que se rendem a Ti te reconhecem como Deus, como o único Senhor e Salvador. Receba hoje, ó Pai, oramos, ó Pai. Outrora eram escravizados pelo diabo, mas de hoje em diante, eles passam a pertencer ao reino dos céus. Abençoe e os guarde, nós oramos e nós te agradecemos. Agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, terminamos a palavra de Deus, agora queremos entrar para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma festa do povo de Deus, de um povo chamado pelo nome do Senhor. Isto começou a quando da libertação do povo de Israel, da terra do Egito para a terra prometida. E o Senhor ordenou para que este povo tivesse uma festa que se chama Páscoa. Então nós celebramos isto aqui em recomendação, seguindo a recomendação que nós recebemos do Senhor. E nós celebramos a ceia. E todo o povo de Deus é convidado. E toma a ceia do Senhor todo irmão que foi batizado
na casa de Deus, foi batizado por imersão, pelo batismo bíblico, então é convidado para tomar a ceia do Senhor. E também, meus amados, eu queria convidar a todos aqueles que, apesar de serem batizados, não estejam a viver no pecado, podem tomar a ceia do Senhor. Deus guarde e Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos escutar a palavra do Senhor, que vem no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A Bíblia diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Oremos. Nosso Deus e Pai, consagramos este pão diante de Ti, nosso Deus, que simboliza o Teu corpo quebrado na cruz de Calvário. Senhor nosso Deus, na noite que foi traído, quando o Senhor fez a simbolização da Tua morte e da Tua ressurreição através deste ato, nenhum dos Teus discípulos entendiam, porque viram operar maravilhas. O Senhor andou por cima das águas, o Senhor ressuscitou os mortos, o Senhor operou várias maravilhas. E podia haver uma pergunta, como quem diz: quem tem poder para deter este homem? Ó Pai, abençoe este pão, abençoe todo aquele que comer deste pão, estará anunciando a Tua morte e a Tua ressurreição até que o Senhor venha. Abençoe nosso Deus, nós oramos, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Comamos todos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Curvemos as nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, consagramos este cálice diante de Ti, o cálice que contém o vinho que simboliza o Teu sangue derramado na cruz de Calvário, o sangue da nova e eterna aliança. Abençoe o Pai, abençoe todo aquele que tomar deste cálice, estará anunciando a Tua morte e a Tua ressurreição até que o Senhor venha. Senhor nosso Deus, o sangue é o sangue da remissão dos pecados. Senhor, abençoe nosso Rei, é o sangue que nos purifica do pecado. Abençoe nosso Rei. Nós oramos e nós te agradecemos, agora e para sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bebamos todos o vinho. Escutemos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amados, esta palavra é uma palavra profética, é uma palavra vinda de Isaías, quando ele estava vendo, através de uma revelação, o nascimento do Salvador. O profeta Isaías, ele mostrou tudo, afinal Deus lhe mostrou tudo quanto iria acontecer com o Senhor Jesus. Ele viu em revelação, através da profecia, que Jesus viria à terra, ele operaria maravilhas no meio do povo, falaria a palavra da salvação e ele seria rejeitado e também iria morrer. Ele viu tudo, porque as coisas de Deus são transmitidas desta maneira. Deus, tudo aquilo que tem como plano para o homem, ele tem escrito. Meu amado, isto era o símbolo de grande amor que Deus tem para com a humanidade. Deus nos amou de uma maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós temos este privilégio de receber a Jesus como Senhor e Salvador. E hoje somos chamados filhos de Deus, graças ao seu amor. E Jesus morreu por nós na cruz. E quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte e a ressurreição. Então, meus amados, é motivo para nós nos alegrarmos diante de Deus. Isto, celebrando a vida, celebrando a vitória, através deste ato. Morte e ressurreição. Então nós celebramos a ceia do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós damos-te graças pelo teu grande amor, por tudo quanto tem feito. E sentimos dia após dia a tua presença. Muito obrigado, Pai, por fazermos parte da família celestial. E por isso este ato, Pai, é um símbolo de que ainda fazemos parte da família celestial. E nós tratamos deste ato por comunhão. Pai, contigo, como família de Deus. Ó Pai, abençoe o Senhor a cada irmão, abençoe a cada irmã, abençoe a cada vida. Abençoe o Senhor, abençoe-nos, ó Pai, dia após dia, em nossa vida da fé. E queremos te agradecer, Senhor, porque o teu amor foi demonstrado na cruz e hoje sentimos a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Rei, nós te agradecemos, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja abençoado, Deus te guarde e Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Eu agora quero orar isso para o encerramento do nosso culto. Deus nos guarde e nos abençoe e mantenha a tua vida abençoada. Deus mantenha a tua vida abençoada. Toda a palavra pregada traga alguma diferença na sua vida. E o irmão que está aí em casa, que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar contigo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador para mudar a sua vida. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Ele vai mudar a tua história. Levanta a sua mão direita aí onde está em casa e coloca a sua mão esquerda no peito. Queremos orar junto. Senhor Deus, abençoe o irmão que tem a mão levantada, o irmão e a irmã com a mão levantada. Abençoe, Senhor, e guarde a sua vida. Outrora ela tinha uma vida escravizada pelo diabo, mas hoje é chamado Filho de Deus. E pedimos a tua presença, ó Pai, na sua vida. Aquilo que outrora era peso, agora vai mudar. Senhor, entre em cada coração, haja uma mudança, Senhor. Entre no coração dele, entre no coração dela, haja uma mudança, nosso Rei. E manifesta a tua glória. O Senhor é Deus que nos ouve, fora de ti não há outro. Peço a tua intervenção, Senhor, na sua vida. Nós oramos, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ministrar a bênção apostólica.
todas as recomendações que a igreja tem deixado com cada crente, é importante que o irmão, a irmã, siga. E pedimos que a graça de Deus esteja no meio de tudo e te abençoe. Curva a tua cabeça. O amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Nós oramos, agora e para sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela palavra que ouvimos do servo de Deus, que veio com o propósito de animar o povo, de fortalecer o povo e de dar a esperança que no meio de todas as situações que passamos, Deus tem um bom plano para conosco. Deus quer mudar a nossa história e temos que nos animar nesta palavra, porque reconhecemos que aquele que diz essa palavra é aquele que tem poder para intervir na nossa vida e mudar toda a situação. Muito obrigado, nosso Deus, por esta mensagem, por esta palavra que veio neste momento em que nós precisamos, que veio neste momento em que, na verdade, nós estávamos à procura de uma solução, mas Deus disse: eu tenho planos de mudar a sua história. Aleluia.
Deus já irá